Olá, como vai? Muito boa noite para você. A Secretaria de Estado da Saúde confirma a morte de angolano em Patos de Minas por malária. O homem de 50 anos estava hospedado em Presidente Olegário. Ações de investigação e prevenção são realizadas na cidade. Quantidade de animais abandonados e vítimas de ataques violentos preocupa ativistas de proteção aos animais em Patos de Minas. Depois de décadas, chega ao fim impasse sobre prédio abandonado na Rua Major Gotti. Após contestar vazamento de esgoto, Copasa resolve problema na porta de escola em Patos de Minas. Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro estão em alerta para chuvas intensas até esta quinta-feira. Como se inscrever para cursos gratuitos do Promon e mais. Nomes das crianças convocadas para ocuparem as vagas remanescentes da educação infantil em Patos de Minas serão divulgados nesta sexta. Preocupante, mais de 30% dos brasileiros não vão ao dentista há mais de um ano. Brasil comemora recorde de venda de veículos. A análise de especialistas se bolsa para licenciaturas anunciada pelo governo serão mesmo atrativas para a formação de mais professores. Este é o NTV News, que já está no ar. A Secretaria de Saúde de Minas Gerais confirmou a morte de um angolano de 50 anos por causa de malária em Patos de Minas. Ele estava hospedado em Presidente Olegário quando passou mal e foi transferido para o Hospital Regional Antônio Dias. Conforme a nota da Secretaria de Saúde de Minas Gerais, a morte do angolano de 50 anos por causa de malária é acompanhada pela Unidade Regional de Saúde de Patos de Minas, em Presidente Olegário, município onde o homem estava hospedado e recebeu o primeiro atendimento. Mas a morte ocorreu no Hospital Regional Antônio Dias, onde ele estava internado. No momento, são realizadas investigação epidemiológica e ações de prevenção e controle em Presidente Olegário. A Secretaria de Estado da Saúde reforça que Angola é um país endêmico para a malária. Minas Gerais não confirmou nenhum caso da doença esse ano. Pois é, a malária é uma doença infecciosa, febril e aguda e potencialmente grave. A transmissão ocorre principalmente pela picada do mosquito Anopheles, mais conhecido como mosquito prego, mas também pode ser transmitida por transfusão de sangue ou compartilhamento de seringas. Os sintomas da malária são febre alta, calafrios, dores de cabeça e musculares, taquicardia, aumento do baço, cansaço, mal-estar, enjoo e também tontura. A doença tem cura e, se tratada corretamente, por meio de remédio. Nos casos graves, a pessoa deve ser hospitalizada. Uma defensora dos animais de Patos de Minas está assustada com a quantidade de animais que têm sido abandonados e sofrido ataques violentos. Ela cobra a atenção das autoridades. Rosimeire, moradora do bairro Padre Eustáquio, é conhecida por sua dedicação em ajudar e acolher cães abandonados na região. Recentemente, ela foi profundamente comovida ao tomar conhecimento de um trágico incidente no bairro Quebec, onde uma cachorra foi atacada e morta por um pitbull. O problema é a hora que começar a atacar pessoas, né? Crianças, idosos. Essa semana passada mesmo, uma cachorrinha foi atacada, né, por um pitbull. E acabou que a gente buscou, internou, cuidou, mas o ferimento foi bem grave. Foi 2 pitbull que atacou ela. E ela não aguentou, ela não resistiu, ela morreu sábado. E esses pitbull continuam soltos. Eles continuam lá no mesmo lugar onde a cachorrinha foi atacada. Segundo Rosimeire, muitos tutores abandonam os animais por medo de possíveis ataques ou por não conseguirem lidar com as demandas da raça, que exige cuidados específicos e adestramento rigoroso. O pitbull normalmente ele é dócil com pessoas, né, com o seu dono. Uma pessoa estranha, um animal estranho que ele não conhece, ele ataca. Por mais dócil que ele seja, ele ataca. Então, o que eu estou fazendo aqui? Tentando ajudar, né, a prevenir, né, um desastre, que um animal venha atacar uma criança, atacar um idoso. Tão soltos, são perigosos. A moradora busca conscientizar a população sobre a posse responsável de animais e sobre a importância da adoção. A partir do momento que a gente conscientizar, né, a população, começar com as crianças, conscientizar realmente de verdade, vai acabar o abandono, as pessoas vão ter mais amor aos animais, vão poder conhecer mais os animais. A ativista da causa animal
cobre ações concretas do poder público, incluindo o retorno imediato do castramóvel. Vamos pôr o castramóvel para funcionar, né? Tem um castramóvel aqui do Alto Paranaíba, né, que atende todo o Alto Paranaíba. E uma coisa muito importante aqui, ó, cada município, todo município precisa sim ter seu castramóvel. E, gente, é o básico do básico que o prefeito, que seus vereadores precisam oferecer para os animais. É o básico do base, um castramóvel, mas que esse castramóvel realmente seja ativo, que ele realmente trabalhe de verdade, né? Não adianta você ter o seu castramóvel também e ele ficar lá parado. Ele tem que agir, ele tem que trabalhar. Olha só, a Prefeitura de Patos de Minas disse que o castramóvel é um projeto do CISPAR. Sobre o projeto de castração do município, em convênio com a ASPA, funciona desde 2019 e são realizados cerca de 250 castrações por mês. Há uma estimativa de 7 mil cães e gatos em situação de rua no município. Depois do intervalo aqui no News, a gente mostra como se inscrever para os cursos gratuitos do PROAN 5.0. Você vai ver, a gente vai falar sobre os últimos dias de inscrição para as bolsas do Colégio Universitário e ainda a análise de especialistas se bolsas para licenciaturas anunciadas pelo governo serão mesmo atrativas para a formação de mais professores. Serão abertas na próxima terça-feira as inscrições para cursos do PROAN 5.0 em Patos de Minas. Saiba quais as opções disponíveis e como você se inscreve. São 5 opções de cursos pelo PROAN 5.0. Informática básica, informática intermediária, Canva, Excel básico e programação básica para a criação de jogos. Os candidatos devem ter mais de 12 anos. As inscrições devem ser feitas por meio de formulário disponível nesse endereço. E para quem tem 60 anos ou mais, as inscrições devem ser feitas presencialmente no Centro de Convivência da Terceira Idade, no bairro Jardim Califórnia. As inscrições serão realizadas de 20 a 31 de janeiro. Mais informações pelo telefone 34 3822 9700. Olha só, as aulas terão início no dia 3 de fevereiro. Terminam nesta sexta-feira as inscrições para o processo seletivo de concessão de bolsas de estudo parciais e integrais para estudantes do colégio médio do ensino médio do colégio universitário. A prova de seleção será no próximo sábado e a repórter Débora Xavier tem mais informações. Sexta-feira, dia 17 de janeiro, é o último dia para quem quer fazer as inscrições para a seleção de bolsas parciais ou integrais para estudantes do ensino médio aqui no Colégio Universitário do Unipan. E hoje a gente vai conversar com o diretor do curso para saber um pouquinho mais sobre essa prova. Professor Fernando, sexta-feira, então, último dia para inscrição? Perfeito, minha querida. Amanhã, para você que quer fazer esse ensino médio totalmente diferente, o ensino médio, como a gente gosta de dizer, realmente acima da média, essa é a sua grande oportunidade para você se matricular e matricular ainda com a possibilidade de bolsas integrais e parciais, ou seja, você pode estudar de graça ou com descontos aí de até 50%. E para fazer a sua inscrição, para participar desse processo seletivo de concessão de bolsas é muito simples. Basta você acessar o nosso site, que é colégiouniversitario.unipan.edu.br e fazer a sua inscrição de forma gratuita, de forma extremamente rápida e simples. E claro, não basta você se inscrever, você precisa comparecer também para fazer a prova de seleção, que ocorrerá no nosso próximo sábado, a partir das 9 horas aqui no campus do Unipan. Aqui nós estaremos aguardando para recebê-lo com todo carinho. Então, as inscrições são gratuitas até na sexta-feira, dia 17. A prova será realizada no sábado, dia 18. E o resultado sai quando? O resultado sai dia 21, no período da tarde. Então, todos os que estiverem inscritos, todos os que comparecerem para a realização da prova, receberão uma mensagem nossa, privada, informando a sua classificação, o percentual de desconto e, na sequência, um contato. Ou eles poderão nos contactar aqui também, para dar maiores informações de como será o processo da sequência, de matrícula, de ingresso, calendário para 2025, né? E uma série de outras benefícios, uma série de coisas boas que vem junto com seu ingresso aqui no Colégio Universitário.
Com o objetivo de valorizar e incentivar a docência no Brasil, o governo federal lançou uma série de medidas que fazem parte do programa Mais Professores, entre elas o Pé de Meia Licenciaturas, mas a gente tem aquele questionamento de sempre entender como funciona. Mas será que a iniciativa para atrair novos professores por meio de apoio financeiro em cursos de licenciaturas será suficiente? É o que a gente mostra. Após o sucesso da versão desse programa voltada para o ensino médio, o governo federal começará a pagar mensalmente R$ 1.050 durante o período de licenciatura dos profissionais e R$ 2.100 em bolsa quando o profissional já for formado e estiver cursando uma pós-graduação. Vamos oferecer para os alunos que tiveram nota acima de 650 pontos no Enem agora, esse Enem foi realizado em 2024. Sexta-feira, eles vão poder optar se eles ingressarem nos cursos de licenciaturas, nas vagas ofertadas pelas universidades, ele vai receber, desde o primeiro dia que ele entrar na universidade, até o último dia, uma bolsa de R$ 1.050, R$ 700, onde ele vai poder sacar todo mês, e R$ 350, que será ficado uma poupança, que ele só vai poder sacar ao final, quando ele ingressar nas redes das escolas do município do estado. Com isso, presidente, nos 4 anos ele pode receber até R$ 48.300 nas licenciaturas. A novidade tem como objetivo atrair estudantes com alto desempenho para a carreira docente, reduzir a evasão nos cursos de licenciatura e incentivar os formandos a darem aula nas redes públicas de ensino, levando em consideração que, com o passar do tempo, ser professor já não tem sido mais o desejo da maioria dos jovens. Ninguém quer ser professor. Eu pergunto aos meus alunos de terceiro ano e pré-vestibular quantos vão se interessar por fazer licenciatura? 0. Ou seja, há um descrédito, um desprestígio absoluto. Então, esse é um problema nacional, um problema seríssimo. E a segunda questão é também quanto à formação docente, os cursos de formação, né? Primeiro, a questão da evasão escolar. E depois a qualidade na formação também. Porque nós tivemos um outro problema sério no Brasil, que foi a abertura de cursos, especialmente de pedagogia, em educação à distância, de qualidade duvidável. Todo e qualquer profissional tem um professor que o guiou até a sua formação, seja no ensino médio ou superior. E a evolução da educação brasileira depende de uma das áreas que mais é desvalorizada socialmente e financeiramente. A valorização do professor, e a valorização é preciso que se diga com muita clareza, não é uma questão só de reconhecimento social, é salarial. Essa juventude hoje, ela não quer fazer 4 anos, depois mais o mestrado e o doutorado, para receber o que ganha um professor, sobretudo das redes públicas. Para ter direito ao benefício, é preciso cumprir alguns requisitos. Nota igual ou superior a 650 pontos no Enem, ingresso em curso de licenciatura via SISU, ProUni ou FIES Social, cursar a quantidade de créditos obrigatórios de cada período, a cada semestre obter resultados acadêmicos satisfatórios em 75% dos créditos matriculados e, após a conclusão da licenciatura, ingressar em uma rede pública de ensino em até 5 anos. Às vezes a gente esquece disso, que aquele professor que está, às vezes, 4 horas, 8 horas por dia ali, cuidando desse critério tão fundamental, que é o da alfabetização, do letramento, do início da criança na descoberta do saber, que ele merecia uma valorização extraordinariamente mais significativa do que é hoje. Pois é, a expectativa dessa medida, dessa política pública do governo federal é justamente que novos professores que pessoas sejam atraídas para serem os novos professores, né? Que a gente tenha mais mestres, porque realmente, como o professor Haas disse aí, quase ninguém quer ser professor mais, que era uma profissão que há um tempo atrás era status, ao longo do tempo foi se perdendo, por diversos fatores, entre eles salários, e aí chegou nessa situação. Tomara que mais professores e essas licenciaturas possam atrair profissionais para essa área aí que a gente depende tanto, né? Vamos fazer um rápido intervalo a seguir. O alerta da previsão do tempo para chuvas fortes na região.
Sem trégua nas chuvas, sobe o nível do Rio Paranaíba. E depois de contestar vazamento de esgoto, a Copasa resolveu o problema na porta de escola em Patos de Minas. Sem trégua para chuvas em Minas Gerais. Para o Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro, segue o alerta vermelho até esta quinta-feira. Agora são 75 municípios mineiros em situação de emergência por causa das chuvas, conforme o boletim da Defesa Civil. 26 pessoas morreram, 378 ficaram desabrigadas e mais de 3.400 desalojadas desde o início do período chuvoso no estado. Minas Gerais continua em alerta e as regiões do Alto Paranaíba e Noroeste estão com o alerta vermelho aceso para chuvas intensas. Em Patos de Minas, só nesta quinta-feira, até o início da manhã, já choveu quase 25 milímetros. E no mês, o volume se aproxima de 150 milímetros. Por conta das chuvas, foi realizado deslizamento de pedras no quilômetro 153 da MGC 354 entre Patos de Minas e Presidente Olegário nesta manhã. O trânsito ficou em apenas uma pista durante algumas horas até que equipes do DR removessem as pedras, conforme você vê aí nessa imagem divulgada pela Polícia Militar Rodoviária, né? Parte da rodovia ficou aí com essa interdição, com esse obstáculo, até que fosse liberado. O trânsito começou a fluir normalmente no meio da manhã, né, para o início da tarde. Pois é, com as chuvas constantes na região, o nível do Rio Paranaíba voltou a subir nesta quinta-feira e já acumula quase 1 metro de elevação nos últimos 4 dias. Apesar do aumento, o nível está dentro da normalidade para esta época do ano. O monitoramento diário do 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Patos de Minas registrou um aumento no nível do Rio Paranaíba nos últimos dias. Na segunda-feira, a medição do rio indicava 4,96 metros. Já na manhã desta quinta-feira, os militares verificaram uma elevação para 5,88 metros acima do nível normal. E no final da tarde, o nível subiu para 5,90 metros. Apesar da elevação de quase 1 metro em 4 dias, os bombeiros informaram que o nível do rio ainda está dentro da faixa considerada normal para esta época do ano. O acompanhamento faz parte das ações preventivas para o período chuvoso, auxiliando na preparação e resposta a possíveis enchentes ou alagamentos. No início dessa semana, nós mostramos uma reportagem sobre denúncia de vazamento de esgoto na porta de uma escola em Patos de Minas. A Copasa disse inicialmente ao jornalismo da NTV que não era esgoto, mas foi acionada pela prefeitura e resolveu o problema. O vazamento de esgoto foi percebido pelos vizinhos da Escola Municipal Frei Leopoldo, no bairro Várzea, em Patos de Minas. Várias vezes a gente chamaram eles vieram aqui, mas não resolveram assim. Mas a resolução aqui, eles têm que fazer uma rede nova aqui, senão vai continuar dessa forma. Eu espero o mais rápido possível eles resolvam esse problema, porque o colégio agora vai entrar em reforma, então se vai entrar em reforma, eles vão fazer isso aí pra gente. O jornalismo da NTV questionou a Copasa o que seria feito nesse caso. Em nota, a companhia disse que o problema não era vazamento de esgoto e que a água que corre na rua é de uma nascente. Porém, fiscal da Secretaria de Obras da Prefeitura esteve no local nesta quarta-feira e acionou a Copasa. O problema era mesmo que o morador denunciou. Os servidores da companhia realizaram o desentupimento da rede de esgoto ainda na noite desta quarta-feira. E olha só, a Prefeitura de Patos de Minas disse ainda que durante o período chuvoso há o escoamento de água incolor e inodora no local, devido à presença de uma mina que tem ali nas proximidades. A seguir a gente fala sobre regularização do Simples Nacional para micro e pequenos empreendedores e pesquisa aponta dado preocupante. Mais de 30% dos brasileiros não vão ao dentista há mais de um ano. Atenção, microempreendedores individuais e micro e pequenos empresários. Termina no fim deste mês o prazo para a regularização das dívidas com a Receita Federal para evitar a exclusão do Simples Nacional. Mais de 1.800.000 empresas do Simples Nacional foram notificadas pela Receita Federal para regularizar suas dívidas. Porém,
aproximadamente 1.500.000 empresas ainda não regularizaram a situação. O Simples Nacional, quem tinha alguma pendência com a Receita Federal em 2024, no ano passado, recebeu um comunicado de exclusão do Simples, desde que não regularizasse os débitos em 30 dias. Então, se a pessoa, o MEI, não só o MEI, o microempresa também e a empresa de pequeno porte, ou seja, todas as empresas que têm opção pelo Simples Nacional, do MEI até a empresa de pequeno porte, que não regularizaram suas pendências e foram excluídos do Simples Nacional, têm agora a oportunidade de retornar a partir de 1/1/2025 para o Simples Nacional. E essa opção vai até dia 31 de janeiro, e lembrando que tem que regularizar as pendências para fazer a opção. Os empreendedores que não quitarem as pendências correm o risco de serem excluídos do regime. Além de quitar os débitos, tem que fazer a opção para aqueles que foram excluídos. Aqueles que não foram excluídos permanecem normalmente no Simples Nacional. Se foi excluído e não optou, e se optou não regularizou os débitos, ele vai ser penalizado com a tributação mais alta. Quem recebeu o termo pode pagar as dívidas à vista ou de forma parcelada. Todas as orientações estão no site da Receita Federal, no portal do Simples Nacional, como prazo, como regularizar, parcelamento de dívidas, todas as orientações. E no momento que ele faz a opção também, a Receita já lista as pendências que ele possui, não só com a Receita Federal, também com o Estado e com os municípios, que também pendências nos outros entes federados, que é o Estado, no caso aqui de Minas Gerais, e as prefeituras, também aparece nesse relatório que ele tem que sanar até dia 31 de janeiro. A gente orienta nunca deixar para o último dia, porque nós já estamos meados do mês e se última hora, pode acontecer algum imprevisto e ele não conseguir fazer a opção. Agora, um dado que é preocupante: mais de 30% dos brasileiros não foram ao dentista no último ano. Um dos motivos é o aperto financeiro. A pesquisa é da Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos, com apoio do Conselho Federal de Odontologia. Seja por falta de dinheiro, rotina agitada ou falta de conscientização, quase 1/3 dos brasileiros não procuraram atendimentos odontológicos no ano de 2024. Mas o que as pessoas nas ruas acham sobre a importância de se estar indo ao dentista com frequência? Eu gosto de fazer um tratamento a cada 6 meses para ter nosso cuidado, da nossa higiene, tá sempre limpo, os nossos dentes, e os nossos dentes é o nosso passaporte, Todo mundo olha e se encanta com o sorriso. E ao dentista é extremamente essencial, porque o dente, além de você cuidar da beleza dele, ele pode trazer várias doenças, várias coisas que atrapalham muito a nossa vida, Então, eu acredito ser essencial uma limpeza de dente, pelo menos a cada 6 meses, e verificar se tem cárie, se precisa fazer algum outro procedimento. É muito importante ir ao dentista. Eu vou ao dentista de 6 em 6 meses. É importante para prevenir outras doenças, nem que seja fazer uma limpeza nos dentes, que pode prevenir várias doenças bucais e até outras doenças que podem vir direto da saúde bucal. A pesquisa realizada no período de dezembro de 2023 a dezembro de 2024 analisou tanto o comportamento da população em relação à frequência das consultas, quanto o perfil dos próprios dentistas. Por talvez o paciente pensa, um problema de dente não vai me levar à morte, não causa o risco à vida. Então, ele deixa muitas das vezes para depois. Eu creio também que fator econômico, pode levar a isso. A gente sabe que uma grande porcentagem da população são mais carentes. Dentre a porcentagem de pessoas que procuraram atendimento, o número de mulheres é bem superior ao número de homens. É cultural a mulher cuidar mais, Então, muitas das vezes, quando vem ainda, é a mulher que traz, Então, eu creio que também por uma questão cultural, e o homem tem mais preconceitos, Então, ele realmente deixa mais para a última hora, ele não coloca tanto ali um check-up, na sua rotina, E principalmente os dentes, eles são mais desleixados mesmo. Os dados mostram uma desigualdade no acesso ao atendimento odontológico. 75% dos pacientes com ensino superior buscaram ir ao dentista, enquanto 54% dos brasileiros com escolaridade básica fizeram o mesmo. Os altos preços dos procedimentos podem explicar a grande diferença. Eu creio que tem um gap realmente muito grande em relação à questão econômica, cultural
e também ao acesso à odontologia. Falar sobre saúde bucal é falar sobre o bem-estar da população. É necessário que políticas públicas sejam implementadas em busca de facilitar o acesso aos tratamentos que hoje ainda são inalcançáveis para alguns. Uma questão de saúde pública que deve se melhorar, né? A gente vê o SUS está melhorando, né? É muito importante para a população, mas o SUS na parte odontológica ele deixa muito a desejar. A gente recebe muitos pacientes, fui na UPA, fui ali, não, ele só faz, ou só arranca meu dente, ou só abre o dente para tirar a dor imediata, mas não faz o tratamento, não dá aquela sequência, aquela continuidade. Então é aquela odontologia muito arcaica ainda, né, oferecida para a população de baixa renda. Nós vamos para o intervalo e na volta aqui no NTV News a gente fala do recorde de venda de veículos no país. Patos de Minas também sentiu um bom desempenho. Vagas remanescentes da educação infantil em Patos de Minas serão divulgadas nesta sexta-feira. E depois de décadas chega ao fim passe sobre prédio na Major Gotti. O Brasil registrou recorde de vendas de veículos entre usados e novos no ano passado, segundo a FenaBrave. O bom momento também foi percebido pelos comerciantes em Patos de Minas. De acordo com a FenaBrave, o mercado de veículos usados encerrou 2024 com mais de 15 milhões de unidades negociadas, sendo um crescimento de 9,2% em relação a 2023 e de 2,6% em relação a 2021, que detinha o recorde de transações até então. Já os carros novos foram comercializados no ano passado 2.634.554 veículos, sendo o melhor resultado em 5 anos, quando o país registrou 2,7 milhões de veículos vendidos. As concessionárias de Patos de Minas também sentiram um aumento das vendas de forma significativa. O zero teve um aumento de 14% a 15% em relação a 2023. 2024 foi bem maior. E seminovos teve aumento em torno de 10% até 18%, variou nessa média. E alguns modelos são considerados campeões de vendas. Os carros que mais venderam foram os populares, são Gol, Voyage, Palio e picapes, que é a onda do momento. Hoje o carro mais vendido no Brasil, por exemplo, é a Estrada. O fácil acesso de produtos pela internet pode ser um dos fatores que ajudaram a aumentar a comercialização desses carros. Hoje, é possível apresentar os seus produtos para todo o país sem sair da loja. A pessoa está pesquisando muito. Hoje vende muito por internet, entendeu? Então o povo já vem com aquilo na cabeça, o carro que quer buscar, já preparado. O aumento dessas vendas também demonstra a recuperação do setor automobilístico e do segmento de veículos usados, acompanhando a evolução de novos, já que na maior parte dos casos, quando um consumidor negocia um veículo 0 km, oferece um usado como parte do pagamento, estimulando naturalmente a renovação da frota. A perspectiva é de aumento ainda. Inclusive, esse mês de janeiro já começou com um aumento. A gente vendeu bastante carro já, tá? Está esperado em torno de 10% a 12% esse ano o crescimento de vendas em relação a 2024. Esse momento seja contínuo, né? Esse bom momento para esse setor de mercado, não só no Brasil como em Patos de Minas, essa melhoria persista. Vamos mudar de assunto? Será que o seu animal de estimação tem uma alimentação adequada? Qual a melhor opção? Apenas ração ou é preciso oferecer outros alimentos? A gente mostra agora as dicas de especialistas. Assim como nós humanos, os nossos amigos de 4 patas também precisam de uma dieta equilibrada, para que assim seja oferecido tudo o que eles necessitam para a sua rotina agitada. Temos algumas modalidades que vêm crescendo, que além da ração, né, que todo mundo já conhece, que a gente chama de alimentação natural, que é basicamente a gente dar a comida, não o resto da comida que sobra no prato, mas uma comida que é feita, preparada para o animalzinho, pensando nele, e aí a gente consegue formular um cardápio, uma dieta específica para aquele paciente. Então, por exemplo, se ele tiver alguma alteração renal, cardíaca, a gente consegue fazer essa dieta para trazer benefícios específicos para isso. Oferecer alimentos com temperos de humanos para seu cão ou gato pode prejudicar sua saúde. E caso você queira variar a dieta do seu amigo, pode mudar o cardápio com algumas opções.
Basicamente, tudo que a gente come, os cãezinhos também podem comer. Alguns alimentos são tóxicos, né? Os clássicos, cebola, alho, a gente tem que evitar, mas basicamente tudo. Cenoura, beterraba, arroz, as carnes de uma forma geral também podemos oferecer, e até mesmo os ossos, né? Uma modalidade que nós chamamos de alimentação natural crua com ossos, mas a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque ossos podem causar acidentes, então a gente tem que oferecer sempre crus, né? Para esse paciente não ter nenhum tipo de problema. Muitos tutores pensam que seu pet fica chateado por comer ração todos os dias. E para isso, a especialista sugeriu a dica. Existe também uma outra modalidade, né, de alimentação que nós chamamos de mix feeding. Nada mais é do que quando você coloca aquele franguinho na ração do seu cachorro, porque ele não está querendo comer, isso a gente chama de mix feeding. Nós podemos fazer, né, uma modalidade super interessante, que nós conseguimos combinar tanto a praticidade da ração quanto os benefícios da alimentação natural, mas de uma forma um pouco menos trabalhosa. Só que vale ressaltar que isso precisa ser feito realmente por um profissional. Como as espécies são totalmente diferentes, as necessidades nutricionais também são diferenciadas. E por isso, é preciso oferecer a alimentação de acordo com cada uma, considerando a idade e o estilo de vida. Quando a gente compara, por exemplo, uma alimentação natural, balanceada por um médico veterinário, por um especialista, com aquela ração que fica ali, às vezes, no supermercado da esquina, aberta, dentro de um baldezinho, né? Que a gente nem sabe a marca, qual que é a data de validade, aí sim, realmente, a alimentação natural, ela pode realmente será melhor. Mas quando a gente pensa em uma ração super premium, uma ração dessas marcas mais famosas e mais conhecidas, não tem como a gente falar que essa alimentação natural é melhor do que a ração. Após quase 3 décadas, o impasse sobre um prédio na Rua Major Gotti finalmente chegou ao fim. A construção do imóvel teve início em 1992, mas foi paralisada e o caso foi parar na Justiça. Quem transita pela Rua Major Gotti com frequência já se acostumou com o cenário. Uma grande construção abandonada que há décadas permanece da mesma maneira e carrega muito mistério sobre como tudo começou. Um prédio que já foi invadido e depredado por diversas vezes e que já faz parte da lembrança de toda uma geração que não chegou a conhecer uma das ruas mais importantes da nossa cidade sem a sua presença imponente por lá. Mas, afinal de contas, qual a verdadeira história por trás do prédio? Esse empreendimento ele foi registrado, né, junto à matrícula do imóvel para construção e informações junto à prefeitura em 1992. Essa construção se iniciou e, ao que de conhecimento de informações, em 1996, uma empresa, possivelmente fornecedora do empreendimento, entrou com pedido de falência diante de não recebimento, né, de valores. E isso foi logo depois, não sei te falar exatamente um ano, mas foi decretada a falência da empresa. Em 2002, o majoritário lá do imóvel adquiriu a parte do imóvel junto à Justiça. Após mais de 30 anos, a história do grande prédio de 11 pavimentos teve atualizações e pode finalmente ter um desfecho. Foi dada a sentença procedente, aonde o juiz declarou que realmente o imóvel é indivisível e que é necessário realizar a venda desse imóvel. No caso, realizar a avaliação desse imóvel e venda junto através do leilão que vem a ocorrer. Alguns estudos estruturais ainda precisarão ser realizados para saber qual a real situação da construção. Mas, de acordo com informações prévias, é possível que a obra possa continuar. O perito nomeado, ele vai agora apresentar um laudo junto ao processo, demonstrando todas as condições do imóvel, seja questão estrutural, seja questão de valor do imóvel, com aquilo que já está construído e também o valor de mercado em relação àquela área da cidade. Ainda não se tem um prazo determinado para que o local seja vendido e nem para que o novo dono retome as obras ou opte pela demolição. Mas as novas decisões judiciais são um avanço para um problema que há muito tempo parecia não ter mais solução. O que a gente espera que tudo se resolva da melhor maneira possível é um imóvel localizado na principal rua da cidade e o que as pessoas querem é que ver aquele imóvel realmente totalmente finalizado.
Os pais e responsáveis devem ficar atentos. Nesta sexta-feira serão divulgados os nomes das crianças convocadas para ocupar as vagas remanescentes da educação infantil em Patos de Minas. Pais ou responsáveis que fizeram as inscrições dos filhos para as vagas da educação infantil devem ficar atentos às listas nas CEMEIs e às datas de matrícula. Para as unidades em que não há lista de espera resultante do cadastramento online, serão chamadas as crianças inscritas no cadastro extemporâneo. A partir de sexta-feira, a partir das 13 horas, os pais poderão acessar o resultado da primeira lista de chamamento das vagas remanescentes no site da Prefeitura, patosdeminas.mg.gov.br, no aba Notícias, tá? A lista do cadastramento online, que foi o cadastro que foi feito em agosto, ele está disponível no site da Prefeitura, a lista de espera. A da lista das extemporâneas, ela está disponível aqui na CEMED mesmo, ou a família pode estar entrando em contato conosco pelo telefone 38229131 e a gente passa qual que é a posição da criança. Caso o nome do seu filho esteja na lista de chamamento, a organização dos documentos é fundamental. Se o pai verificou que o nome da criança foi contemplado lá na lista de chamamento, ele deve levar os documentos que ele declarou na hora do cadastramento escolar infantil. Para não perder a vaga, o responsável deve procurar o próprio CEMEI a ser frequentado pela criança. As matrículas serão efetivadas nos dias 21 e 22 no próprio CEMEI onde a criança foi contemplada com sua vaga. O que acontece? Os pais que não conseguirem fazer as matrículas nas datas que foram programadas, a gente chama outra criança no lugar, porque a gente tem uma lista de espera a obedecer, né? Com essa, o NTV News termina, mas volta amanhã. Ótima noite para você. Amanhã a gente se encontra. Até lá.